O Gaia Fado foi uma experiência muito enriquecedora, consegui aprender muito com o João e com o Lino ao longo de todo o processo. Ganhar foi uma surpresa, claro, e senti muita felicidade no momento em que soube que ganhei, claro. Eu, antes do Gaia Fado, tinha mais contacto com o Fado de Coimbra e continuo a ter. Mas agora também tenho estado mais em contato com o Fado de Lisboa, é um mundo completamente diferente. Mas antes do Gaia Fado, foi o Fado de Coimbra desde o momento em que entrei na universidade. Estou num grupo de Fado académico, Fado de Coimbra, e pronto, era esse o contacto que eu tinha com o Fado, com a música. O Gaia Fado, com certeza, abriu-me os olhos um pouco para o Fado de Lisboa e pronto, tenho cantado mais, tenho gostado mais de cantar. Este estilo que para mim é bastante desafiante, porque é completamente diferente daquilo que eu estava habituado e é isso. Eu tenho pessoas que têm as minhas maiores inspirações, que são o Fernando Farinha, Carlos Ramos. Fernando Farinha e Carlos Ramos diria que são assim as minhas maiores inspirações. Músicas sim, o resto para já não há nada especial. Temas, já temos quase a certeza de tudo que vai ser gravado e são temas, principalmente coisas que eu tenho cantado nos últimos tempos e também um ou outro que não canto tanto, mas que queria incluir, ou porque gosto do poema, ou há um tema que é um tema que eu associo muito aos meus avós, então queria também cantar. Só fados de Lisboa e temos fados tradicionais e fado de canção. Isso, fado de canção. Bom, este é o nosso primeiro dia aqui no estúdio, mas eu já tinha estado aqui no estúdio com o Lino a gravar para outros projetos e pronto, o Lino nota-se que percebe muito disto e ajuda muito e tem sido bom. Eu vejo, daqui a 5 anos eu gostava de continuar a cantar e de cantar mais, gostava de conseguir evoluir no mundo do fado de Lisboa, porque como já disse é bastante desafiante para mim e é isso. Oh, minha paixão querida, meu amor, meu pajem belo, foge sempre minha vida, foge sempre minha vida, deste maldito castelo. O Miguel já referiu isso, este é o primeiro dia de trabalho assim mais sério. Eu já conheço mais ou menos a característica de interpretação do Miguel, os ensaios e a preparação para o Gaia Fado da sessão anterior. Deu para perceber com quem estava a trabalhar. Eu acho que o Miguel tem um potencial muito grande. Aliás, achei logo desde o primeiro momento que o ouvi. Tem um potencial muito grande e faz-me lembrar muito o trabalho que foi feito com o Pedro Ferreira na primeira edição, o vencedor da primeira edição do Gaia Fado. O Pedro Ferreira também demonstrava essa capacidade um bocadinho fora do comum. Normalmente os jovens, quando chegam aqui ao estúdio, vêm com umas ideias pré-concebidas daquilo que é o fado da atualidade. E o Miguel falou aqui em 2 nomes que não têm nada a ver com a atualidade. Falou em 2 nomes de fadistas, se calhar já esquecidos pelas pessoas mais atuais, pelos tempos modernos, mas que marcaram toda uma época e foram decisivos no fado, nomeadamente na primeira metade do século XX, no aparecimento daquilo que é o chamado
o fado canção ou o fado de música própria. E, portanto, isso já é um bom presságio, porque já é alguém que está a pensar numa daquelas que eu considero ser as raízes basilares do fado. Existe o fado tradicional, existe o fado de música própria, e ele já se coloca ali em dois grandes fadistas do chamado fado mais música própria, e que deram um impulso muito grande àquilo que até foi a profissionalização do fado. E, portanto, deixa-me já antever que provavelmente vamos ter aqui um disco interessante. Os temas foram escolhidos pelo Miguel. Foi cauteloso na escolha dos temas e isso também me agrada. Também acho que é importante construirmos as coisas de uma forma sólida. A escolha destes temas que o Miguel fez parece-me uma escolha acertada. São temas que ele já tem vindo a explorar, a abordagem, quer fazer, aquilo que tem na cabeça. Pronto, vai ter a nossa ajuda também para solidificar isso. Mas, acima de tudo, este trabalho, e é isso que eu pretendo fazer, não quero descaracterizar em nada aquilo que ele é neste momento. Porque eu não posso formatar o cantor. O cantor tem que ir crescendo à medida que vai aprendendo. E com os próprios fracassos e com as próprias dificuldades. Portanto, sim, o Miguel tem sido uma surpresa pela parte positiva, porque me parece há aqui um bom presságio de trabalho para o futuro e eu prevejo que se ele continuar com esta postura de dedicação e até vou aplicar aqui uma palavra que é muito utilizada no fado, que é uma certa humildade, se calhar vai ter coisas boas a vir pela frente. Acho que o fado, é sabido que o fado cresceu muito a partir do momento que foi considerado património material da humanidade. Eu, curiosamente, não tenho uma boa visão para o futuro. Penso que, como está a ser demasiado explorado, podemos cair aqui num marasmo de apenas comercial, não é? O ser usado, porque é aquilo que eu verifico ao longo destes anos que trabalho mais próximo deste género musical, é que está a ser cada vez mais explorado sob o ponto comercial, sob o ponto de vista comercial, e pouco respeitado no ponto de vista daquilo que é a sua essência, daquilo que são as suas raízes. No entanto, acho que no futuro, e não estamos a falar de um tempo muito longínquo, vai haver muita gente dedicada ao fado, sob o ponto de vista comercial, vai haver muito pouca gente a fazê-lo como deve ser. E eu quero acreditar, por aquilo que vou vendo, que o Miguel vai ser um deles. Este respeito pela tradição, e quando se fala isto às vezes é difícil de perceber, quando se fala isto fala-se mesmo em ouvir como é que aqueles fados nasceram, quais eram as harmonias, quais eram os andamentos, qual era a forma como os cantores da época viam o fado, e obviamente naquela altura tinha aquele meio, estava rodeado daquele pensamento próprio daquela época. Trazê-lo para a modernidade tem que ser feito como quem traz um quadro do século XVII para a modernidade. Tem que ser trabalhado com pinças, não é? Portanto, não se pode fazer tudo. Mas isso é a minha visão. Eu acho que não se pode fazer tudo. Pela experiência que tenho tido e por aquilo que vou vendo do Miguel, ele está nesse caminho. E, portanto, antevejo que, perante este contexto, acho que o Miguel pode ser dos poucos que eu possa fazer com alguma seriedade e espero bem que sim. Espero bem que sim. Fonograma, sob o ponto de vista que é um áudio que pode ser disponibilizado, e é para aqui que vai caminhar, também com o Miguel, se calhar com mais insistência já nas plataformas digitais do que propriamente no CD físico, embora vai existir um CD físico, pronto. Mas sob o ponto de vista de fonograma, acho que, acima de tudo, vamos tentar fazer uma coisa com o qual o Miguel possa aprender mais um bocadinho, com a nossa experiência. Vamos tentar que seja aquilo que estávamos precisamente a dizer, uma gravação que respeite a tradição, que respeite a interpretação que o Miguel... Quando se fala em interpretação, fala-se aquilo que se sente quando se canta.
portanto, respeitar um bocadinho o sentimento do Miguel e dar-lhe as ferramentas que eu conseguir, porque ele já tem muitas. Pode não ser consciente, eu acho que ele já tem muita coisa consciente. Mas vamos tentar dar-lhe as ferramentas necessárias para ele fazer, não só na gravação, mas que a gravação seja uma forma de aprendizagem para os próximos fados que ele vier a aprender ou que vier a interpretar, possa aplicar esses pequeninos truques, que são pequeninos truques, têm a ver com a aprendizagem de uma coisa que já existe por natureza, que é a música em si própria, que é o fado em si próprio. Não é nada de especial. Portanto, esperemos que criar um álbum agradável das pessoas ouvirem, agradável para as pessoas mais jovens e para as pessoas com mais idade, portanto, seja agradável para as várias faixas etárias, mas que, acima de tudo, que seja compensatório também para o Miguel. E é isso que é o objetivo.